Hora de conversar com Juliana Rosa. Segunda-feira é dia de Boletim Focus, que mais uma vez mostra alta na inflação e possibilidade de alta nos juros. Ah, por quê, Juno? São os Estados Unidos lá que estão diminuindo juros, deixando todo mundo contente. Por que aqui a inflação ainda é uma ameaça? Bom dia para você. Bom dia, Megali. Bom dia, Sheila, Carlinha. Oiê, Bom dia para o Ju. nosso ouvinte. Pois é, a gente está vivendo momentos diferentes do Banco Central americano. Até estranho, né? O Banco Central dos Estados Unidos vai começar a cortar juros e aqui no Brasil os juros podem começar a subir. O que a gente vê nos números divulgados agora há pouco pelo Banco Central é que o risco de estourar o limite da meta de inflação esse ano, ele está aumentando. Então, existe o risco de ultrapassar os 4,5%, que é o limite dentro da margem de tolerância da meta de inflação do governo Lula. O governo Lula tem uma meta de inflação de 3%, pode ir até 4,5%, tem essa tolerância de 1,5%, e pelos dados divulgados hoje pelo Banco Central, as previsões estão agora em média em 4,25%. Então vão se aproximando de 4,5%. A previsão do ano que vem também sobe, vai se aproximando de 4%. E o que a gente vê muito claramente é que você tem uma pressão inflacionária aqui no Brasil, principalmente por conta da economia que está mais aquecida. As previsões de PIB subiram aqui por essa previsão. Previsão média hoje já está na casa dos 2,5% de PIB. Um PIB que surpreende, mercado de trabalho, principalmente no menor patamar a taxa de desemprego em 10 anos, e isso está pressionando principalmente a chamada inflação de serviços. Você não tem oferta que esteja acompanhando o aumento do consumo. Então, isso está gerando inflação, principalmente em serviços, restaurantes, consultas médicas, salão de beleza, enfim, serviços do dia a dia que a gente consome, concertos, enfim. E essa parte de serviços, que é a que mais gera emprego e a que mais também faz a pressão inflacionária aqui na parte de consumo. O dólar subiu muito, então você tem efeitos do dólar na economia de janeiro para cá, e então você tem ali uma situação de inflação já bastante pressionada. Agora, qual é o debate hoje que divide, inclusive, economistas? É se há necessidade de aumentar ainda mais o juro, porque o juro no Brasil já está num patamar muito elevado. O juro está em 10,5%. Então, a grande discussão hoje que divide economistas é aquela da diferença entre o remédio e o veneno, é a dose. Então, se não tem risco de ultrapassar da dose correta e o remédio virar veneno, acabar puxando a economia também muito para baixo. Você tem uma discussão grande, mas o que me chama atenção nessa discussão é que, quando você olha aqui as expectativas, elas têm um peso também da desconfiança ainda em relação ao Banco Central. Então, isso acaba pesando também nessas projeções. E o risco é que a expectativa, como a gente conversa muito aqui, vira realidade. Quando você tem uma desconfiança em relação à capacidade do Banco Central, desse governo, de puxar a inflação para baixo, as empresas começam a aumentar preço por segurança. Então, o Banco Central olha essas projeções, essas expectativas também com cautela, também com preocupação. E a discussão também que acaba se misturando nesse ambiente que é sim inflacionário é que a desconfiança ela acaba trazendo um elemento de risco maior ainda. Porque o Banco Central ele vai ter uma troca de comando em breve, se espera já agora no mês que vem o presidente Lula anuncie o nome do novo presidente do Banco Central, que vai acabar o mandato do atual presidente Campos Neto. A expectativa é que o diretor Gabriel Galípolo seja o substituto, e o que está acontecendo nesse momento é uma fala muito dura do Galípolo, porque ele sabe, já verbalizou isso em público, que ele precisa conquistar a confiança, a credibilidade do mercado. Desde aquele Fla-Flu, lembra de maio, que os diretores indicados pelo Lula e pelo governo Bolsonaro ficaram divididos, passando uma impressão de que o governo Lula teria uma influência no Banco Central, com a troca de comando e com maioria de indicados pelo diretor, pelo presidente Lula, ali no Banco Central. Então, ao que parece, o Banco Central
está mostrando que vai ter que subir juros também, não só porque tem o risco da inflação ser maior, mas também para evitar que haja uma contaminação de uma desconfiança do Banco Central nos preços. Então, é isso que a gente está acompanhando. Provavelmente o Banco Central está falando duro. O presidente Lula também já até falou, né, que se for necessário subir juros, que isso faz parte do jogo, amenizando as críticas ao Banco Central. Então, a gente provavelmente vai ter aumento de juros no Brasil na reunião de setembro. Essa é a expectativa predominante aí nesse momento. Muito